Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Oi, Kelvin! Vamos conhecer um pouco mais de crônicas hoje? Belezinha? Objetivos. Ler trechos de crônica identificando o quê? Informações explícitas, né? Inferindo alguma informação implícita no texto. Refletir sobre a diferença entre notícia e crônica e identificar os recursos de estilo e linguagem numa crônica. Para isso, vamos observar essa manchete de notícia. Olha só. Cobrador usa intimidação como estratégia. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas para tornar pública a dívida. Folha de São Paulo, cotidiano, 10/9/2001. Você já leu as crônicas de Moacir Scliar, baseadas em notícias de jornal? Claro que já, né? Uma crônica tão boa, um escritor tão famoso. A crônica Cobrança foi produzida baseando-se em uma notícia de jornal. Depois, ela foi para o livro do Moacir chamado O Imaginário Cotidiano. Então, no livro O Imaginário Cotidiano, de Moacir Scliar, você tem essa crônica que é objeto do nosso estudo. Te convido a ler mais sobre esse cronista, né? Te convido sempre ao prazer da leitura. Cobrança, Moacir Scliar. Observe que o cronista escreve num tom jocoso. Então, jocoso é o quê? Engraçado, humorístico. Como o narrador não faz rodeios, logo no título vai direto ao tema. Trata-se de uma cobrança. Vamos agora analisar então os recursos discursivos e linguísticos utilizados pelo autor, no caso, o cronista, Moacir Scliar. Para começar, observe como ele partilha fatos cotidianos com seu leitor, dando singularidade a eles. Iniciando a crônica. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passeantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Então, uma primeira característica aqui, o que é? Aspectos da oralidade, né? Expressões da conversa familiar, ó. Você não pode fazer, você comprou e não pagou. Então, coloquei aqui no famoso quadradinho amarelo da prof, o primeiro aspecto, né? Oralidade na escrita aqui, na crônica. Continuando a leitura. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro, esta crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer, por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou fazendo. Aqui ele emprega verbos, então, na primeira pessoa, quando os personagens falam, e na terceira para o narrador. Ó, observe. Não paguei. Quem é que paguei? Eu. Então, o personagem, né? Está em primeira pessoa. E quando o narrador fala, você é, quem é que é? Ela. Então, ó, já essa característica observada aqui. Continuando a leitura. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você. Expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que não tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz até você saldar a sua dívida. Olha só, aqui nós temos a presença do quê? Parágrafo e travessão, nós estamos vendo o discurso direto no diálogo. Então, usa verbos de sende e verbos de dizer. Então, ó, mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta, ó. Aqui o discurso direto. Percebeu essa característica? Continuando a leitura. Nesse momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí, se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve.
Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero, tenho de carregar o cartaz. Não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Então, as marcas do tempo, do lugar, né, revelam fatos do cotidiano. Ó. Então, começou a chuva, uma marca, né, uma singularidade. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que você quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro diante da casa, carregando seu cartaz. Então, observamos aqui as marcas de tempo e do lugar que revelam esses fatos do cotidiano. Ó. Andava de um lado para o outro diante da casa. Ó. Marcas que revelam o lugar. Perceberam mais essa característica? A atividade 1 tem a ver com o que a gente estava explicando até agora. Então, o que eu quero? Que você relacione com 1, o título e o autor, com 2, tema, assunto e cenário, com 3, situação do cotidiano retratada, com 4, o tom do texto e foco narrativo. Então, pus as opções. Dívidas e como são cobradas, papéis sociais conflitantes exercidos pela mesma pessoa, cidade, casa com janela para a rua. Cobrança, uma Clear. Um cobrador, o marido, cobra publicamente a devedora, a esposa. Humorístico, narrador observador em terceira pessoa. Faz aí que eu te aguardo daqui, como sempre. Voltei. Vamos gabaritar a atividade? A primeira que eu perguntei é sobre título e autor. Então, número 1, cobrança de uma Clear. A segunda era em relação ao tema e o assunto. Então, dívidas e como são cobradas, papéis sociais conflitantes exercidos pela mesma pessoa, cidade, casa com janela para a rua, você colocou o número 2. A número 3, situação do cotidiano retratada. Então, um cobrador, o marido, cobra publicamente a devedora, no caso a esposa.
E o tom do texto e foco narrativo. Então, o tom do texto humorístico e o foco narrativo em terceira pessoa. Narrador, observador, número 4. Lembrando aqui que nós temos vários tipos de narrador, né? Narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Neste caso aqui, narrador observador, ok? A atividade 2, letra A. Explique o tipo de linguagem apresentada pelo texto lido. Na letra B, aqui mora uma devedora inadimplente. A frase apresentada pode ser definida como fato ou opinião. Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, estava te aguardando aqui. Caderno, caneta, lápis, borracha, está tudo certo aí para a gente conferir? Beleza? Então, eu te perguntei sobre a linguagem apresentada no texto lido. E uma das características da linguagem qual que é? Que ela é informal. Ela traz aspectos da oralidade para a escrita, né? A expressão de conversa familiar e íntima, como, por exemplo, a repetição do pronome você, você. Na B, eu te perguntei, aqui mora uma devedora inadimplente. É fato ou opinião? Fato. Qual a diferença de fato e opinião? Aqui mora uma famosa devedora inadimplente, seria uma opinião. Agregaria, ó, um comentário, um argumento. E aqui ele só diz, ó, aqui mora uma devedora inadimplente. Inadimplente é quem não paga a conta, está devendo. Então, é um fato. Ok? Belezinha? Atividade 3. Qual que é a minha proposta na letra A? Explique o motivo da personagem fazer esse pedido ao cobrador. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Quer dizer, sem o cartaz, sem aquela confusão toda na frente da casa. Por que o cobrador insistia na cobrança? Eu te pergunto na letra B. Por que ele está fazendo isso? Pensa aí que eu te aguardo aqui.
Olá, tudo certinho aí? Ah, que bom! Tá gostando da crônica? Tá entendendo bem? Então vamos conferir aqui, ó, comigo. O motivo da personagem fazer o pedido, mas você podia fazer isso de uma forma discreta. Por que ela fez esse pedido, será? Justamente porque o cobrador estava como? O cobrador, que no caso era o marido, estava na frente da casa dela com um cartaz escrito o quê? Aqui mora uma devedora inadimplente. Você sabia, uma curiosidade, né, falando de cobrador, de cobrança, que antigamente as pessoas que trabalhavam em empresas de cobrança usavam o famoso terno vermelho. Então a pessoa ia com o terno vermelho, ficava parada na porta, né, na frente da residência de quem estava devendo, e já era notório na cidade, né, em alguns locais do Brasil, que aquela pessoa de terno vermelho era o cobrador das dívidas. Olha que mico, hein? E aí, por que o cobrador insistia na cobrança, que eu te perguntei na letra B? Porque ele trabalha numa empresa de cobrança e pode perder o emprego. Então, gabaritado exercício 3, vamos para a nossa maravilhosa atividade 4. Tá bom hoje, né? Tem bastante análise de texto, eu adoro. E vocês? Releia. Acabe com isso, Aristides. O que se pode deduzir ao ler essa parte do texto? Qual é o efeito produzido pela fala da personagem na expressão destacada? Acabe com isso, Aristides. Ah, pescou, lembrou, nem quase estou dando spoiler aqui da resposta. Faz aí que eu te aguardo aqui. Olá, voltei a conferir contigo. Observe uma coisa, acabe com isso, Aristides. Aristides, tá após a vírgula. Eu introduzo o quê? Um vocativo, estou falando o nome da pessoa. Então, além de ter esse vocativo aqui, o que se pode deduzir?
Qual que é o efeito produzido pela fala da personagem? Acabe com isso. Para além do vocativo, eu quero saber aqui, ó, no acabe com isso, qual é o efeito? Então, é possível deduzir o quê? Que além de conhecer o cobrador, ao dizer o seu nome, dar uma ordem, ó, o verbo está como? No imperativo. Acabe com isso. Imperativo você sabe, é o modo verbal que dá um pedido, uma ordem, um conselho. Acabe, cabe. Então, essa ordem é para ele guardar o cartaz e ir para dentro, porque era o marido dela, morava ali. Então, aqui nós inferimos, ó, que o efeito produzido, destacado com acabe com isso, está dando uma ordem, né? Denota intimidade. Ó, Aristides, sabe o nome? Percebeu? Cronistas brasileiros, né? Nós temos na literatura vários cronistas, várias crônicas. Dentre elas, eu fiz uma listinha para que você possa escolher essa próxima crônica a ser lida. Que tal algumas sugestões como prosa poética, algumas crônicas, né, escritas por Paulo Mendes Campos. Já leu? Tem curiosidade? Ensaio como o de Lima Barreto, Ivan Ângelo, né, dentre outros que você pode ler. Narrativa como Fernando Sabino. Engraçadas, puxando a reflexão do leitor para o jeito humorístico. Essa do Moacir Scliar, né, um tom humorístico bacana, assim. E tem algumas sérias também que você pode escolher. Outras podem ser próximas de comentários, como crônicas esportivas, políticas. Quando a gente fala de crônica, é bacana a gente fazer um parênteses aqui e ponderar algumas diferenças entre crônica e conto. A crônica, o que tem de diferente? Ela retrata uma situação cotidiana. O que ela mostra? Uma situação do dia a dia. E, por vezes, o conflito não fica resolvido. Fica para você pensar sobre aquele problema, como, né, te propor uma reflexão. Então, a crônica é sempre sobre um fato diário, uma situação do dia a dia. Claro que ela também possui os mesmos elementos, né? Então, ela tem enredo, personagens, foco narrativo, os elementos básicos da narrativa. O que aprendemos? Reconhecemos o estilo e linguagem de uma crônica de Moacir Scliar. Inferimos que, em geral, na crônica, a narração capta o quê? Um momento flagrante do dia a dia. O desfecho, embora possa ser conclusivo, nem sempre apresenta o quê? Aquilo que te falei, a resolução do conflito, do problema em si. E a imaginação do leitor é estimulada para que você tire suas próprias conclusões. Nesse vídeo, falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.